Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me falem aí se vocês já estão me ouvindo, se já estão me vendo. Sejam mais uma vez bem-vindos, né, e bem-vindas à nossa terceira aula do curso Simplifica Excel Express. Me avise aí se o áudio está legal, se o vídeo está legal, para que a gente possa começar. Vou passar aqueles recadinhos iniciais que são aí importantíssimos. Deixa eu ver aqui do lado se vocês já estão me visualizando. Acho que sim, né? Agora, conferindo meu retorno aqui e parece que está ok para vocês, sim. Então, vamos lá, vamos dar início a uma aula que é super legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. É uma aula que é até mais leve do que a aula de ontem em termos aí de densidade de conteúdo, né? Mas é uma aula igualmente importante. Hoje, a gente vai aprender a fazer diversas análises, diversos tratamentos sobre as nossas bases de dados, sobre as nossas planilhas. E esse é um processo fundamental para você construir depois os seus relatórios interativos, os seus dashboards, que a gente vai fazer na aula de amanhã. Construir os nossos gráficos e assim por diante. Beleza? Já começamos aí com, no meu contador aqui, 2.500 pessoas nesse momento. Acho que a gente chega hoje a 4.500. Vocês acham que chega? Aí eu vou contar com a ajuda de vocês para convidar aquele colega que talvez esteja aí se esquecendo da aula, apesar dos inúmeros lembretes que eu mando para vocês. Beleza, pessoal? Lembrando, né, se você em algum momento da aula estiver vendo a qualidade um pouco tremida, vai lá no cantinho direito inferior do YouTube e muda para 720p. Do meu lado aqui, eu estou transmitindo com a melhor qualidade possível do YouTube. E aí, se der uma tremidinha aí, é porque a sua internet oscilou um pouquinho, tá legal? Aqui tá super normal. Uma outra coisa, pessoal, o chat você pode deixar ativado ou desativado, vai de acordo com o seu gosto. Tem gente que gosta de deixar desativado porque acha que concentra mais, tem gente que gosta de participar, então fique à vontade aí para configurar a sua maneira. Beleza? E o link está aí na descrição do vídeo. E lembrando, se você chegou hoje pela primeira vez, foi convidado por alguém, na descrição do vídeo também tem um link para você fazer o cadastro no curso, para você passar a receber os meus e-mails ali com as demais aulas e os demais materiais. Se você não está recebendo, é porque você não está cadastrado. E tem também o link para vocês entrarem no WhatsApp. Beleza. Vou sair da tela para a gente começar, então, o nosso conteúdo. Só que antes, vou agradecer de novo vocês pelos feedbacks que têm deixado. Tem muita gente que já falou que já está aplicando no serviço. Um dos comentários que eu mais recebi foi: professor, eu não gostava de Excel. E isso eu vejo muito. Na verdade, não é que a pessoa não gostava, é que ela não entendia muito bem Excel. E quando você não entende uma coisa, a sua chance de gostar é menor. É igual matemática. Se você não entende matemática, você fala para todo mundo que você não dá certo com matemática, que você não gosta de matemática. Excel, a partir do momento que você entende a utilidade, que você aprende, você passa a amar a ferramenta. E ela passa a ser aí o seu aliado em novas oportunidades do mercado de trabalho, novos projetos e tudo mais. Eu recebo diariamente projetos para poder fazer de Excel, consultorias, etc. Eu nem pego mais porque não tenho tanto tempo e aí eu acabo até direcionando para os meus alunos. Então, é uma ferramenta que vai te fornecer muitos e muitos benefícios. Beleza? Show! Vou trocar aqui agora a tela para a gente poder começar o nosso conteúdo mesmo. Saindo aqui da tela, me falem se agora vocês já estão vendo aí a minha telinha do computador. E aí, eu mandei para vocês uma apostila, lembrando que ontem eu falei de um bônus, que vai ser um teste de processo seletivo, que eu vou disponibilizar para vocês ainda, tá? Estou deixando esse teste super legal e vocês vão receber ainda nos próximos dias. E hoje, eu quero até dar 3 bônus para vocês amanhã, que são 3 gráficos aqui super diferentes, tá? Antes da gente começar, olha os bônus que eu estou pretendendo para amanhã. Já viram esse gráfico de mapa? Aqui é um gráfico aqui do Covid, né? Infelizmente, mas a gente tem que saber fazer esse tipo de gráfico. Então, olha que legal, eu clicando aqui na região do país, o meu gráfico vai alterando automaticamente. Já viram aí esse tipo de gráfico? Quero dar esse gráfico de bônus para vocês amanhã. Quero dar também de bônus um gráfico de velocímetro, que é esse aqui. Olha que interessante, eu posso selecionar um funcionário
E olha o meu gráfico de velocímetro modificando os valores automaticamente. Não existe esse gráfico por padrão no Excel. É uma série de recursos que a gente tem que unir para poder chegar num gráfico como esse. Legal, não é? Tem o nome do funcionário, o percentual de alcance dele, a pontuação e tudo mais. E um outro gráfico que eu quero mostrar também, a gente atingindo aí os 4.500, é um gráfico de termômetro. Olha que interessante, esse gráfico, à medida que eu vou preenchendo os meus valores, ele vai colorindo e a cor vai modificando sozinha. Então, olha só, a cor vai ficando ali cada vez mais escura à medida que eu vou evoluindo com o meu gráfico. E vai modificando o percentual, a minha média, a minha meta. Também é um gráfico super legal. Já viram esse gráfico aí no Excel? E você pode customizar de diversos modos. Beleza, beleza, beleza. Então, acho que a gente chega nesses 4.500 e eu coloco mais esses bonuzinhos para vocês junto com a apostila de amanhã. Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar de diversas funções aí relacionadas a tratamento e análise. E aí, eu vou começar com vocês com a formatação condicional. O que é a formatação condicional? É quando você formata uma determinada célula, seja colorindo, seja colocando um símbolo, seja colocando ali um indicador, de acordo com uma condição pré-estabelecida. Ontem a gente aprendeu algumas funções condicionais até para facilitar esse entendimento do que é a formatação condicional. Beleza? Então, ontem a gente já fez essa compreensão aí das fórmulas lógicas para poder entender bem o que é a formatação condicional. Aqui eu tenho vários tipos. Eu tenho aqui colorido os 10 primeiros itens, os itens abaixo da média, uma coloração gradual, escala de cor, indicador e assim por diante. Só que, se eu mostrasse isso aqui para vocês só na teoria, isso aqui não seria tão legal. Então, vamos ver numa aplicação real como que eu poderia utilizar a minha formatação condicional. Vai ter muito exemplo de formatação condicional hoje, então preste atenção em todos eles. Por exemplo, vamos começar a pensar o seguinte. Olha essa tabelinha aqui, eu tenho os clientes, eu tenho as regiões do país. Se eu falo para vocês o seguinte, você está lá na sua empresa e aí o seu líder ou você mesmo quer mostrar para os seus funcionários quais são as empresas que ficaram acima da média e em cada região. Como que você faz isso de maneira clara? Se eu observar aqui, olha só. Quando eu seleciono todos os meus valores, não sei se vocês já perceberam, mas o Excel já faz até algumas continhas automáticas. Ele me falou, por exemplo, que a média é 12.250. Só que eu quero fazer o seguinte, eu quero destacar aqueles valores que estão acima da média. Aí é o primeiro tipo de formatação condicional que eu vou mostrar para vocês e percebam que é super simples. Vou clicar aqui em formatação condicional, na página inicial, e tem aqui algumas regras de realçar valores acima ou abaixo da média. Vou marcar aqui acima da média. Então, ele já vai fazer o cálculo para mim automaticamente e vai colorir esses valores de acordo com uma condição. Só que eu não quero que eles fiquem vermelho, eu quero que eles fiquem verde. Então, modifiquei aqui para verde e dei OK. Agora, eu já sei todos os meus valores que estão acima da média. Fica muito mais fácil eu perceber, por exemplo, que na região sul, só um valor ficou abaixo da média. Ele está destacando ali muito negativamente. Beleza? Então, é um tipo de análise que foi feita para você poder destacar determinados valores. Eu poderia combinar este mesmo grupo de dados e mostrar de vermelho aqueles valores que estão abaixo da média. E qual que é o processo? Sempre é o seguinte, você seleciona os dados onde você quer aplicar a formatação condicional. Peguei todos eles aqui. Venha na opção formatação condicional e aí a gente vai ver os diversos tipos. Eu vou fazer aqui agora mostrar que alguns valores estão abaixo da média. Então, regra de primeiros e últimos, abaixo da média e deixa OK. Então, perceba que os valores que não foram coloridos de verde foram coloridos de vermelho. Por quê? Porque eles estão abaixo da média. Se eu modificar um determinado valor, colocando aqui, por exemplo, 22 milhões, perceba que outras coisas já modificam. Olha só, esse valor aqui do 12.390.000 estava verdinho. Se eu subir a média,
ele já ficou vermelhinho. Se eu subir muito a média, já fiquei quase ali todo mundo vermelho, tá? Então, automaticamente, o seu conjunto de dados já se adequa à formatação que você está mostrando. Então, mais do que entender como fazer a formatação condicional, é entender quando você utiliza cada situação. Por exemplo, vou fazer um outro exemplo clássico aqui no mesmo conjunto de dados. Para isso, primeiro eu vou limpar a formatação condicional que eu acabei de fazer. Então, vou clicar aqui em formatação condicional, limpar regras das células selecionadas. Vamos voltar aqui à Amazon para 12 milhões, que era o que estava. E olha o que eu vou fazer aqui agora. Preste bastante atenção. Se liga no seguinte. Eu vou selecionar essa coluna centro-oeste e vou inserir um tipo de formatação condicional que vai me ajudar a comparar todos os valores do centro-oeste. Então, venho em formatação condicional e nessa barra de dados, vou marcar aqui o preenchimento gradual. Olha só e deixa eu explicar o que é essa formatação condicional. Está vendo que ele coloriu as minhas células mais ou menos de acordo com o valor? Ou seja, se o valor é maior, ele coloriu mais. Se o valor é menor, ele coloriu menos. Qual que é a lógica que ele pega aqui? Eu selecionei só essa coluna. Então, a minha referência é só essa coluna. O maior valor dessa coluna, ele colore até o final, que é Americanas. Os demais, ele colore proporcionalmente às lojas americanas. Então, eu sei, por exemplo, que a Casas Bahia está muito próximo da Americanas, está vendo? Ela está colorida aqui quase tudo. Já os valores menorzinhos, eles estão ali menos coloridos. Por quê? Porque eles têm ali um desempenho pior. Então, visualmente, a formatação condicional, ela te ajuda a quê? A interpretar e apresentar os seus dados. E se eu quisesse fazer a mesma lógica para as demais colunas? Vou aplicar esse estilo de formatação condicional em cada uma delas. Eu não preciso fazer tudo de novo, ou seja, seleciono o Nordeste, vou lá em barra de dados e preencho. Não, eu posso selecionar a minha estrutura base e lembra do pincel de formatação? Dou um duplo clique nele aqui e eu vou clicar em cada uma das outras colunas, porque aí a minha análise está sendo feita coluna por coluna. Então, por exemplo, no Sul, eu tenho dados mais uniformes. Todo mundo ali está mais ou menos próximo, com exceção das Casas Bahia. Então, essa tabela que eu acabei de criar, ela permite esse tipo de análise de dados muito mais fácil do que se tivesse apenas os números ali embolados. Ok? Beleza? O que vocês acharam? Já sabiam fazer essa formatação condicional e quando utilizar? Vou limpar para a gente fazer uma diferente análise com o mesmo tipo de formatação. Olha só, vou limpar a regra. Imagine que eu queira não analisar o meu desempenho por região, mas por cliente. Aí, ao invés de selecionar a coluna, eu vou selecionar a linha. Venho de novo em formatação condicional, barra de dados, vou pegar, por exemplo, aqui o vermelhinho. Olha só, a minha análise agora foi por linha, ou seja, o maior valor da linha ele preencheu todo, que é a região sul. Os outros valores ele vai preenchendo proporcionalmente à região sul. Se eu quiser replicar essa análise por linha para cada um dos clientes, selecionei aqui, duplo clique na formatação condicional e vou clicando em cada uma das linhas. Então, perceba que foi um mesmo tipo de formatação, que é o preenchimento gradual, porém, eu fiz análises completamente diferentes. Então, mais do que entender como clicar nos botõezinhos, é entender o porquê de fazer aquilo. Beleza? Legal? Então, foi um outro tipo aqui de formatação condicional. Vou limpar a regra para fazer outro. Vamos lá, vamos limpar a regra aqui e fazer outro. Agora, eu vou fazer o seguinte. Nesta base de dados inteira, eu vou aplicar uma formatação condicional chamada de escala de cor. Olha só essa formatação. Primeiro, eu vou fazer uma feiosa aqui. Olha que feia que fica essa formatação. Me fala se não fica feia. Eu acho horroroso. Mas qual que é a lógica aqui?
Os menores valores, eles estão o quê? Os menores valores estão coloridos ali de vermelho, e à medida que eles vão ficando maiores, eles vão ficando lá laranjinha, amarelinho, verde claro, até chegar no verde escuro. É um bom tipo de formatação condicional, eu acho, mas não com essas cores. O que eu faria aqui? Seleciono tudo de novo, escala de cor, e aí eu vou colocar o seguinte. Ou eu vou trabalhar com duas cores, por exemplo, tons de verde ali, ou tons de vermelho. Como aqui eu estou pensando em coisa positiva, eu vou colocar aqui tons de verde. Esse aqui eu fiz até o invertido. Os maiores valores estão em branco. Só que eu não acho que fica legal assim. Eu prefiro fazer o seguinte. Usar a escala de cores de verde para branco, que é o seguinte. Quanto menor o valor, mais branquinho ele fica. À medida que ele vai ficando maior, ele vai ficando verde clarinho, verde médio, verde escuro. Ok? Então, quanto mais o valor vai aumentando, quanto mais o valor vai aumentando, mais escuro fica o tom. Fica claro eu perceber, por exemplo, que os meus melhores desempenhos foram aqui. Ó. Olha só, fica claro destacar esses valores mais escuros. Então, fica tranquilo de perceber. Um outro tipo que você poderia ter utilizado nessa escala de cor é trabalhar com duas cores e não com três. E aí você poderia selecionar, por exemplo, aqui o verde e o azul, e aí depende da coisa que você quer fazer. Ok? Esse aqui de verde e azul eu também acho que fica legal. Poderia trocar o verde por vermelho, mas com três cores eu já acho que fica muito embolado. Mas são situações que você pode colocar e implementar em qualquer conjunto de dados que você vai ter um efeito muito legal. Ok? Um outro aqui. Vamos supor que eu falo o seguinte. Destaque para mim rapidamente os dois maiores valores e os dois menores valores. Peguei minha base de dados, formatação condicional, e eu tenho aqui a opção de realçar primeiros e últimos itens. Vou clicar em primeiros, ele já destacou um monte ali. Só que eu não quero destacar 10 valores, eu quero destacar 2. E primeiros significam maiores. Então, coloquei aqui 2 valores e eu vou colocar eles de verde. Ou seja, vai destacar os 2 maiores valores da minha tabelinha. Ok. E agora eu vou destacar os 2 menores. Venho de novo em formatação condicional, regra de últimos itens. Vou marcar aqui 2 valores e vou deixar de vermelhinho. Eu sei claramente ali quem foi bem, quem foi mal. Ok? Beleza? Então, é mais um tipo ali de análise que eu acabei de fazer e apliquei uma formatação sobre ela. Tranquilo? Show de bola! E tem um outro tipo de formatação condicional que a gente vai utilizar nessa tabela ainda, que é a tabelinha com conjunto de ícones. Se liga só nisso aqui. Isso aqui também é bem legal. Olha só. Vou selecionar todo mundo. Formatação condicional. Conjunto de ícones. O que são esses conjuntos de ícones? São ali indicadores. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui. Ó, que tem o Vzinho, a exclamação e o Xzinho. Aí ele foi lá e coloriu para mim, colocou um indicadorzinho de acordo com uma regra. Qual é essa regra? Vamos analisar? Olha só. Aí você seleciona de novo, vem em formatação condicional, gerenciar regras. Aí você vai selecionar o conjunto de ícones e clicar em editar. Olha o que ele fez para aplicar o verde, o amarelo e o vermelho. Quando foi valores maiores ou iguais a 67% ali do meu valor montante, ele colocou de verdinho, menor que 67, maior ou igual a 33 de exclamaçãozinha aqui amarela e menor que 33 de vermelho. Só que ele está comparando isso aqui com percentual. E quase nunca você vai utilizar isso aqui com percentual, a não ser que a sua tabela seja sobre valores percentuais. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou trocar de percentual para número e para número. Qual que é a lógica que eu quero? Eu quero deixar ele verde, com esse Vzinho aqui, quando o valor superar essa meta que está verdinha aqui para mim. Então, está vendo que já tem aqui a indicação de maior ou igual? Vai ficar verde quando o valor for maior ou igual. Então, isso aqui é um se, só que na janelinha da formatação condicional.
vai ficar verde quando o valor for maior ou igual ao quê? Eu não vou escrever 15.000, eu vou selecionar a célula que tem a meta. Porque aí depois eu posso alterar o valor da meta e automaticamente a minha tabelinha se ajusta. Ok? Então, quando for maior ou igual ao valor de B13, que é 15.000, ele fica verdinho. Quando for menor do que 15.000, que está aqui, porém for maior ou igual, aí eu vou selecionar aqui os 10.000, que é o meu segundo critério. Quando for menor do que B13, porém for maior ou igual a B14, que é essa segunda meta, ele fica amarelinho. E automaticamente, quando for menor que B14, 10.000 não, 10 milhões, quando for menor do que 10 milhões, ele vai ficar vermelhinho. Ok? Vou dar OK aqui e vamos ver se deu certinho. Olha só, quando está acima de 15 milhões, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E aqui também. Ele ficou com o símbolozinho verde. Quando está entre 10 milhões e 14.999.999, ele está aqui de amarelinho. E quando está abaixo de 10 milhões, ele ficou aqui com o xizinho. Conseguem perceber a quantidade de situações em que eu poderia aplicar isso? Em qualquer coisa, basicamente, eu poderia utilizar essa regra. E eu posso modificar. Posso colocar, por exemplo, que só vai ficar verdinho se for acima de 20 milhões. E aí ninguém mais está verdinho, porque eu não tenho nenhum 20 milhões aqui. Então, alterando aqui a meta, automaticamente os meus valores já se aplicam. Me falem aí, gostaram? Show? Tranquilo? Já chegamos aí nos 5.000. Top, 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 top. Beleza, já tem bônus amanhã com os gráficos especiais. Então, perceba o seguinte, nessa mesma base de dados, eu fiz inúmeras análises diferentes, e aí cabe você entender sobre aquilo que você está trabalhando, e você só consegue isso com prática, você só consegue isso com bons materiais, bons cursos, bons exercícios, para você ir entendendo em que situação utiliza cada tipo de análise. Ok, pessoal? Não é difícil. É mais difícil até entender essas análises do que aplicar em si. Agora, eu vou pegar uma formatação condicional aqui que é muito, muito top. Olha só, a mágica que a gente vai fazer. Eu quero fazer o seguinte, eu quero digitar o nome de um determinado cliente, por exemplo, Kabum, e eu quero que, quando eu digitar o nome desse cliente, todas as células em que está escrito Kabum sejam coloridas. Só que eu não quero só a célula Kabum, eu quero que ele colora a linha inteira. Isso aqui pouca gente sabe fazer. Colorir uma célula só é simples. Vou fazer no próximo. Agora, colorir a linha inteira não é tão simples assim. Então, olha o que eu preciso fazer. Primeiro passo, seleciona a minha base de dados toda. Então, lembra como é que seleciona tudo aqui? Com exceção do título, tá? É só onde você vai aplicar a formatação. Ctrl Shift, seta para baixo, seta para a direita. Já peguei a minha base de dados toda aqui. Vou vir em formatação condicional e agora eu vou criar uma nova regra, porque eu vou ter que fazer uma fórmula para essa formatação condicional. E aí eu tenho a opção aqui, olha, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Aí a lógica é o seguinte, eu vou colorir uma linha inteira de verde, por exemplo, de acordo com o cliente que estiver selecionado. Beleza? Então, a fórmula que eu vou fazer é o seguinte. Isso aqui é como se estivesse fazendo o se, só que sem precisar escrever o se. A formatação condicional ela já tem esse se interior dentro dela, implícito. Eu vou colocar igual, vou comparar o nome do cliente. Então, o nome do cliente está aqui em L3. Se ele for igual ao nome do cliente que eu busquei, ou seja, se aquela linha da minha tabela tiver com um cliente, que é o cliente que eu estou querendo naquele momento, se o valor de L3, depois ele vai arrastar para L4, L5, L6 e assim por diante. Se o valor que está aqui no cliente for igual ao cliente que eu selecionei, eu quero que ele colora a linha inteira de um jeito. Então, vou vir aqui em formatar e vou mandar ele colorir da seguinte forma. O preenchimento, que é o contorno, né, o interior da sua célula, ele vai ficar verdinho claro. A fonte vai ser um verdinho mais escuro, negrito. Isso aqui é a formatação que eu estou aplicando.
Então, se aquela regra for verdadeira, a linha inteira vai ficar com esse estilo aqui. Só que aí tem um pulo do gato muito grande. Tem um pulo do gato muito grande. Preste bastante atenção aqui. Eu quero que primeiro ele compare a linha 3, depois a linha 4, depois a linha 5 e assim por diante. Só que está vendo que quando eu indiquei a minha célula do cliente, ele já pegou ela travada? O que é travada, professor? Já expliquei isso nas aulas anteriores, que é o quê? É o cifrãozinho aqui travando aquela célula. Como eu quero que ele faça a análise linha por linha, a linha 3 não pode ficar travada. Eu vou apagar o cifrão que fica antes da linha 3. Professor, e tem que apagar o cifrão que fica antes do L? Não. E deixa eu explicar por que não. A comparação sempre é feita com um valor que está na coluna L, que é o nome do cliente. Então, a coluna L ela é fixa. Porém, a linha de comparação não é fixa. Ora vai ser a linha 3, ora a linha 4, ora a linha 5 e assim por diante. Beleza? Vamos dar OK. E olha só, tudo que está Kabum foi colorido de verdinho. Se eu escrever aqui Shoptime, tudo que está Shoptime foi colorido de verdinho. Se eu escrever Magazine Luiza, onde está Magazine Luiza foi destacado. Legal demais isso aqui? E para deixar ainda mais interessante, lembra da validação de dados que a gente fez ontem? Eu vou repetir ela aqui. Olha só, eu tenho vários clientes. Eu não quero digitar todos esses clientes. Se liga no que eu vou fazer. Vou selecionar a coluna toda dos clientes, Ctrl C. Então, selecionei a coluna toda, Ctrl C. Venho aqui numa coluna, numa planilha adicional, e vou dar um Ctrl V aqui. Então, colei todos os meus clientes. Só que eu quero que apareça o nome do cliente uma vez só. Aí, se liga no recurso que eu vou detalhar ele daqui a pouquinho. Eu vou vir aqui em Dados, e eu tenho essa opção aqui chamada de Remover Duplicadas. O que eu quero? Que não fique escrito 2, 3, 50 vezes Shoptime, que apareça Shoptime uma vez só, Kabum uma vez só. Então, eu vou remover os valores duplicados. Clico nessa opção e ele me fala o seguinte, você quer remover os valores duplicados da onde? Dessa coluna nome do cliente. E dei OK. Beleza. Agora apareceu uma ocorrência só de cada um dos clientes. O que a gente vai fazer aqui? Selecionei tudo, botão direito, e vou chamar aqui de nome underline cliente. Beleza, chamei de nome underline cliente. Então, essa listinha se chama nome underline cliente, ok? A gente já fez isso em aulas anteriores. E agora eu vou aplicar a validação de dados para ficar uma listinha suspensa para selecionar o cliente. Como que eu faço? Dados, opção aqui de validação de dados, está aqui, ó. Validação de dados. Vou permitir apenas uma lista e essa lista tem que estar dentro de um intervalo que eu chamei de nome underline cliente. Foi esse nome que eu dei? Nome underline cliente? Vamos ver se foi. Dei OK ali. Olha só que bonitinha a minha lista aqui agora. Aí eu posso buscar os valores e automaticamente eles são ali selecionados. Fala sério, isso aqui não fica bem interessante? Quero destacar somente alguns itens. Vou lá e busco a empresa que eu estou destacando. E automaticamente ele colore a linha inteira para eu poder ter uma percepção melhor sobre os meus dados. Então, isso aqui é uma das coisas que são mais úteis aí quando a gente está falando de formatação condicional. Beleza? Quem já sabia fazer isso? Me diga aí. Gostaram? Já merece o like? Se merece o like, já senta o dedinho no like que não dói e não te cobra para deixar o like. Beleza? Então, mais uma formatação condicional. E essa aqui não é todo mundo que sabe fazer mesmo, tá? Vou fechar e vou ir para a próxima. Essa aqui agora é bem legal também. Olha só. Se liga, se liga, se liga, se liga. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu quero fazer um esqueminha aqui tipo Netflix. Eu vou dar notas aqui para os meus seriados. Essas notas vão variar de 1 a 5. Ok?
Por exemplo, Prison Break aqui eu acho que é nota 3, Lost nota 2, Dexter nota 4, Game of Thrones nota 5, Breaking Bad nota 5. Fica a dica dos seriados aí também. O que eu quero fazer? Eu vou inserir um negócio aqui até para mostrar um recurso adicional para vocês. Venha em inserir, e aí o Excel tem um botãozinho aqui chamado de símbolos. Quando você vem em símbolo, tem vários símbolos diferentes. Eu posso colocar carinha feliz, carinha triste, joinha e um monte de coisa que, por padrão, não aparece ali. Eu quero colocar aqui a estrelinha, essa estrelinha aqui cheia, e vou dar OK. Aí, inserir a estrelinha aqui. Professor, por que você colocou essa estrelinha? Porque eu quero fazer o seguinte, eu quero, de acordo com a nota, escrever essa nota só que em formato de estrelinhas, ou seja, vai aparecer 3 estrelas aqui, 2, 4, 5 e assim por diante. Ok? Beleza. Como que eu faço isso? Aí olha uma função que aparentemente parece inútil. REPT. REPT é uma função que vai repetir um determinado texto uma determinada quantidade de vezes. Beleza? Então, o que eu quero fazer? Repetir a estrelinha, então cliquei sobre ela, que é a indicação do meu texto. Travei com F4 para poder o quê? Para poder manter fixo esse símbolo que eu inseri nessa célula. Ponto e vírgula, quantas vezes que eu quero repetir a estrelinha para Prison Break? A quantidade que tiver em nota. Depois ele vai repetir a quantidade de Lost, de Dexter e assim por diante. Tá legal? Pessoal, às vezes vocês falam assim, o F4 não funciona no meu teclado. Pessoal, funciona, é porque alguns notebooks, a tecla F4, ela está como segunda função. Aí você pressiona Fn e depois F4, mas funciona, tá? Então, mandei repetir aqui. Vou arrastar e apareceu um monte de símbolo esquisito. Isso aqui parece uma estrelinha para vocês? Claro que não. Por que não parece? Olha só o pulo do gato. A estrelinha é um tipo de fonte chamada de Wingdings. Este valor é igual a este, acredite. Porém, aqui está numa fonte Calibri e aqui está numa fonte Wingdings. Então, o que eu preciso fazer? Definir que a classificação também está com a fonte Wingdings. Pronto, agora já aparece ali as minhas estrelinhas. Beleza? Já apareceram ali as minhas estrelinhas. E o que eu quero fazer? Se for 4 ou 5 estrelas, eu quero que as estrelas apareçam verde. Se for 3 estrelas, vai aparecer amarelinha, abaixo de 3 estrelas, vermelho. Então, eu vou selecionar aqui onde eu quero aplicar a formatação condicional. Venho em Nova Regra e vou fazer uma fórmula para isso. Qual que é a fórmula? Olha só. Se a nota, cliquei sobre a nota, for maior ou igual a 4, isto é, vai ser 4 ou 5, concorda? Maior ou igual a 4, isso só são números inteiros aqui, vai ser 4 ou 5. Se for maior ou igual a 4, ou seja, 4 ou 5, eu quero que a estrelinha fique aqui de verde. Marquei aqui o verde. E dei OK. E aí o mesmo pulo do gato, pessoal, fixa isso. Como eu quero que ele replique a fórmula para as demais linhas, a minha linha não pode estar travada, a minha linha de comparação. Então, vou apagar aqui o travamento do C3. Deixei só a coluna travada, que a nota ali está sempre na coluna C, porém, ora eu quero a linha 3, ora a linha 4 e assim por diante. Vamos dar OK aqui. Beleza, já apareceu aqui o que é 4 ou 5. Vou fazer a regra agora de novo, para a gente fixar para as outras duas. Agora, eu vou formatar de amarelo quando a nota for igual a 3. Então, só o 3 que é amarelinho. Tiro o travamento aqui da linha 3, venho em formatar, coloca a fonte de amarelinha. Então, quando for 3 estrelas, vai ficar amarelinha. OK de novo. Beleza. E agora de vermelhinho. Nova regra, usar uma fórmula. E eu vou falar para ele o seguinte, você vai formatar de vermelho quando a nota for menor do que 3, ou poderia colocar maior ou igual a 2, tanto faz. É o mesmo raciocínio. Tira o trancamento da linha 3 e colore ela de vermelhinho.
A cor agora é vermelhinha. Ok, ok. Olha só, amarelinho, 3 estrelas. Vermelhinho, 2 estrelas. Verdinho, 4 ou 5. Se eu modificar aqui para 2, já fica vermelho. 1 está vermelho. 4 fica verde. E assim por diante. Eu crio um sistema personalizado para classificar. Poderia classificar produtos, poderia classificar funcionários, clientes, um monte de coisa. É um recurso que é super legal para você implementar aí em diversas situações. Já conheciam isso? Tem gente falando que Lost é muito bom. Também achava, tá? Antes de ver as outras. Mas eu gosto de Lost. Não estou sacaneando Lost aqui não, mas de fato as outras aqui são melhores. Fica a dica. Beleza, pessoal? Show de bola! Fechei aqui e vamos para o próximo. O que vocês acharam até agora da formatação condicional? Doida demais? Chique? Beleza, beleza, beleza. Deixa eu tomar minha aguinha. Acho que não tomei água ainda não, hein? Estamos aí com 5.100 pessoas. A aula de hoje é mais simples, não é? Teoricamente. Mas não se engane, ela não é menos importante. Só são situações diferentes. E hoje vocês vão ver duas mágicas que eu vou fazer aqui que vocês vão falar assim, nó, professor, doido demais isso aí. Olha só, pessoal, seguinte. Olha para essa tabelinha. Você consegue perceber algo errado nessa tabela? Você consegue perceber algo errado nessa tabela? Sim ou não? O que está de errado? Olha só. Se eu clicar na célula aqui, eu vejo que depois do nome João Silva, tem um monte de espaço em branco. Se eu clicar aqui na Maria de Deus, antes do M, tem um monte de espaço em branco. O Teobaldo escreveu um monte de espaço entre o nome e o sobrenome. Isso aqui mata a sua tabela. Isso aqui mata as suas análises e começa a gerar informações erradas. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai ajustar esses nomes. Para isso, existe uma função muito simples. Olha que doideira. Igual arrumar, abre parênteses. O que a função arrumar faz? Ela arruma um texto. Como assim arruma um texto, professor? Ela retira excesso de espaços antes, depois e no meio de uma sequência de texto. Então, vou clicar aqui no texto que eu quero arrumar. Beleza. Fechei. Arrastei. Tenho aqui os meus valores arrumados. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero levar esses valores arrumados aqui para dentro da tabelinha de clientes. Só que não é simplesmente dar um Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí dá bagunça, olha só. Ctrl+C, Ctrl+V deu uma bagunça ali. Estes valores arrumados, eles estão com fórmulas por baixo deles. Só que eu vou colar eles aqui sem as fórmulas que estão por trás. Como assim, professor? Selecionei tudo aqui. Ctrl+C. Na hora de colar, clica com o botão direito. E aí tem vários tipos de colagem. Essa opção aqui é a que a gente vai utilizar para padronizar os nossos dados. Está vendo que tem aqui 1, 2, 3? Ó, meu Excel travou. Eita, travou. Vamos fechar ele aqui. Foi muito emocionante. Travou. Bom que foi a função rapidinha, né? E aí, bom que a gente faz tudo de novo. Aprende a função arrumar. Igual a arrumar. Seleciono aqui, fechei. E vou arrastar. Professor, se travar, tem como ajustar isso aí? Tem, eu vou deixar um bônus na aula de amanhã para vocês sobre isso também, tá? Como não perder planilhas por mais de 1 minuto. Beleza, olha só, de novo. Ctrl+C. Na hora de colar, botão direito, tá vendo que tem esse 1, 2, 3? Isso é uma opção para colar os dados sem as fórmulas que estão por trás. Então, vou clicar aqui neste valor 1, 2, 3. Neste momento, eu acabei de levar aqui os nomes ajustados sem os excessos de espaços. Perceba que o João aqui não tem espaços depois mais, a Maria não tem espaços antes e o Teobaldo não tem espaço adicional no meio dos nomes. Já ajustei a minha tabelinha, posso aqui simplesmente excluir a minha coluna adicional. Então, apesar de parecer uma função simples, ela é muito útil. Quem já fez isso aí na unha, ou seja, ajustando a base de dados um por um? Quem já fez?
Então, aprenderam? Show! Agora, vamos para a função concatenar. Vamos para a função concatenar. Olha o que eu quero fazer aqui. Ontem a gente já viu que é possível e necessário, em algumas vezes, juntar textos que estão em várias células. A gente fez isso ontem, para fazer um PROC-V mágico com dupla correspondência. Ok? O que a gente vai fazer? Eu quero juntar para criar um e-mail da seguinte forma. O e-mail vai ser nome.sobrenome, @masterfor.com.br. Então, olha só, igual concatenar. Ontem a gente fez essa concatenação com o i comercial, porém existe uma função para isso. O que é o concatenar? Ele vai juntar diversos textos que estão em células diferentes ou que você informa. Então, se liga, eu quero juntar o nome, cliquei em B5, com um pontinho. Então, ponto e vírgula, coloco o pontinho entre aspas. Sempre que eu estou juntando algo que é um texto que eu estou informando, eu coloco ele entre aspas. Já vimos isso também. Ponto e vírgula, vou juntar o nome com um pontinho com o sobrenome. Ponto e vírgula, com o domínio. Fechei, Enter. Olha como que ficou. Carla Aparecida Masterfor. Opa, professor, não está legal. Nome, ponto, sobrenome. Faltou colocar o que ali? Um arroba, não foi? Nome, pontinho, sobrenome. E antes de colocar o domínio, eu vou colocar um arroba. Então, arroba, entre aspas, ponto e vírgula, o domínio. Então, vai ficar Carla, que é B5, ponto, Aparecida, que é C5, arroba, masterfor.com.br. Só um exemplo para vocês. Arrastou, beleza, ficou bonitinho. Me fale se tem algum erro neste e-mail. Vocês já viram e-mail com letras maiúsculas? Não é muito comum da gente ver, não é? O que a gente vai fazer aqui, então? Vou colocar o e-mail todo em minúsculo. Olha a funçãozinha mágica para isso. Ela chama minúscula. Então, a função minúscula, que eu vou detalhar em instantes, vai colocar toda essa concatenação aqui em minúsculo. Então, eu vou fazer a função minúscula engolir a função concatenar. Abri minúscula, parênteses dela está aqui, fechei parênteses da minúscula aqui. Enter. Olha a Carlinha ali ficando toda minúscula, a Maria, a Fernanda também. Bonito demais isso aqui. Então, isso aqui é o quê? Análise e tratamento de dados. Legal? Gostaram? Deixa eu tomar mais uma aguinha. Sabia eu fazer isso aí? Sim ou não? Chique, né? Beleza, aprendemos mais duas funções aí de tratamento de dados. Vamos para a próxima. Agora é uma função também super simples. É a função de um grupo de funções que a gente vai utilizar para padronizar os nossos textos. Olha o que eu quero fazer aqui. Imagina que isso aqui é um formulário. Pessoal, e é muito comum você pegar bases de dados que estejam bagunçadas. É muito comum você pegar bases de dados que estejam bagunçadas. Ok? O que eu quero fazer aqui? Eu quero padronizar o nome do cliente todo em maiúscula. Eu quero padronizar o e-mail em minúsculo. E eu quero padronizar o curso com a inicial em maiúscula, com a função pri.maiúscula. Olha só que doideira. Vamos padronizar nossa base de dados. Por quê? Porque isso deixa suas planilhas mais profissionais. Mostra que você, de fato, sabe o que está fazendo. Nome do cliente, quero que fique tudo em maiúsculo. Aí eu vou fazer isso tudo em colunas extras aqui adicionais, depois eu colo na minha base de dados original. Então, olha só, nome do cliente igual, maiúscula, e que seleciona a célula do cliente. Aí deixou o João Silva tudo maiúsculo. Arrastei. Beleza, todo mundo maiúsculo. Agora, o e-mail eu quero todo em minúscula. Igual, minúscula, seleciona aqui o e-mail.
Fechei. O e-mail está todo em minúsculo. Beleza. Agora, eu quero o nome do curso com a inicial maiúscula. Ah, não, professor, isso aqui não ficou bom, não. Eu acho que a gente pode inverter, não pode? O nome eu vou deixar com o pri maiúsculo. Eu acho que eu vou inverter, vai ficar mais legal. Então, aqui vai ficar maiúsculo e aqui vai ficar pri maiúsculo. Então, deixa eu trocar. O e-mail está legal, só que aqui eu não quero mais maiúscula. Aí, ao invés de usar a fórmula maiúscula, tem uma fórmula chamada pri.maiúscula. Olha aqui, pri.maiúscula. E aí, deixa eu apagar aqui, a função pri.maiúscula vai deixar a inicial do nome de maiúscula, o que é mais comum, né? Acho que ficou mais legal. O que vocês acham? Ficou melhor assim? Acho que sim. Do lado aqui, agora sim eu vou colocar o curso todo em maiúscula. Igual, maiúscula, e seleciono aqui o curso. Beleza, tenho aqui o curso todo em maiúsculo. Ok? Beleza? Padronizei minha base de dados. Agora eu vou dar um Ctrl C, botão direito e vou colar como valores. Prontinho, levei os dados padronizados, apaguei. Os meus dados foram padronizados, estruturados com sucesso. Quem já sabia fazer isso? Me escreva aí. Funções legais, né? Apesar de simples, são funções bastante legais. Pessoal, Excel é uma infinidade de funções. Amanhã eu vou até falar mais sobre isso com vocês, mas entenda que quanto mais recursos você conhece de Excel, mais possibilidades você tem, mais rápido você fica, mais eficiente você fica, mais você se destaca no mercado de trabalho. Tá ok? Beleza, vou abrir aqui a validação de dados. Tenho 5.100 pessoas assistindo, 3.600 likes. Aí a dúvida se tem 1.400 pessoas que não estão gostando ou se tem 1.400 pessoas de corpo presente, que na verdade não adianta ficar de corpo presente, né? Porque na hora do vamos ver, na hora de você aplicar esse seu trabalho, na hora de você passar no processo seletivo, na hora de você ser promovido, não resolve nada. Legal? Beleza, beleza, beleza. Olha só, eu já falei com vocês de formatação, de validação de dados em momentos anteriores. Vou dar uma aprofundada agora em validação de dados. O que é a validação de dados? Antes, pausa para a água. Todo mundo pega a garrafinha aí e fica bebendo água também? Ontem alguém colocou nos comentários assim, professor, quando você fala assim, beleza, eu estou tão empolgado que eu falo aqui de casa, beleza. Quem mais conversa comigo aí da sua casa? Olha só, o Excel, por padrão, permite que a gente insira qualquer coisa dentro de uma célula, ok? Só que eu vou fazer com que ele não permita isso mais. Por exemplo, aqui nessa coluna, eu só quero que ele deixe inserir números inteiros. Então, vou selecionar, o Windows querendo atualizar aqui agora, não é o momento. Vou selecionar tudo aqui, venha em Dados, Validação de Dados, e aí eu tenho as diversas regras. Olha só, por padrão ele permite que eu coloque qualquer valor. Só que eu não quero qualquer valor. Eu quero que ele só me deixe colocar números inteiros. Então, marquei número inteiro. E aí eu posso indicar aqui um valor mínimo e um valor máximo. Por exemplo, eu quero só entre 1 e 99. Ok? Beleza, dei ok aqui. Se eu tentar inserir 10, pode. Se eu tentar inserir 200, não pode. Ele não me deixa inserir. Porque eu falei que eram só números inteiros entre 1 e 99. Se eu tentar colocar 10,5, também não deixa. Porque eu só deixei ele colocar números inteiros. Ok? Beleza? Interessante, né? E aí tem alguns recursos adicionais que você coloca na formatação condicional que facilita para o usuário entender. Por exemplo, vou voltar aqui e venho de novo em validação de dados. Falei formatação condicional, falei, né, validação de dados. Veja que aqui são os meus critérios nas configurações, mas eu também tenho mensagem de entrada e alerta de erro. O que é essa mensagem de entrada? É uma informação que eu vou dar para o usuário quando ele clicar na célula. Então, eu vou escrever para ele o seguinte.
Atenção! Insira apenas valores inteiros entre 1 e 99. Deu uma informação para ele. Ok. Na hora que ele clica na célula, a mensagem já aparece, tá vendo? Aí o teimoso pode ir lá e digitar 200. E aí não vai deixar, mas ele pode tentar, mas eu já estou avisando para ele. Quanto mais profissional e menos chance você der para alguém fazer coisa errada na sua planilha, melhor ainda, ok? E além de colocar essa mensagem de alerta, eu posso vir aqui também em validação de dados, além de colocar a mensagem de entrada, colocar um alerta de erro, falando o seguinte: isso aqui é o que vai aparecer para ele quando ele insistir em digitar algo errado. Eu vou colocar assim, ó, opa, estagiário detectado. Sacanagem com estagiário, né? Não é só estagiário que faz cagada na planilha, não. Muito pelo contrário, estagiário, às vezes, é o cara que mais trabalha na empresa, mas é o cara que mais sofre. Aí, se alguém digitar algo errado aqui, ó, 200, aí aparece a mensagem, opa, estagiário detectado. Beleza? Show? Tô vendo que vocês falaram que respondem aí quando eu falo aqui também, né? Bom demais, chique demais. Então, olha só, eu consigo ir colocando recursos adicionais para deixar a minha planilha até mais segura. Legal? Beleza? Fico feliz aí com os comentários. Pessoal, no final da live, eu assisto a minha live de novo e fico vendo os comentários de vocês. Eu acho super legal, tá? E depois vejo tudo lá no Instagram também. Não consigo responder todo mundo, porque são muitos alunos, mas é super produtivo isso para mim. Então, isso que eu fiz aqui de números inteiros, eu tenho outras opções de fazer. Eu não preciso repetir tudo aqui porque é a mesma coisa, mas eu poderia colocar número decimal, mesma lógica, eu coloco ali um menor e um maior. Eu poderia colocar lista, a lista a gente já fez. O que é a lista? É selecionar um determinado cliente, a gente acabou de fazer. Eu poderia colocar também data e hora. Isso aqui é legal de data e hora. Por exemplo, imagine que eu tenho que lançar ali as minhas vendas. E essa coluna é só do mês de janeiro. Aí eu faço uma validação de dados que vai permitir apenas de 1 de 2021 até 31 de 1 de 2021. Como é janeiro, só pode inserir essas datas. Se eu coloco 2 de 1 de 2021, beleza. Se eu coloco 2 de 2021, já não pode, porque já não está mais em janeiro. Beleza? Show? A hora é a mesma lógica da data. Tá? Eu poderia vir aqui também e configurar a hora. Mesmo procedimento que eu fiz para a data. Só vou lançar entre 8 e meio-dia. Então, você coloca lá entre 8 e meio-dia. Esse comprimento do texto, às vezes a gente acha que não tem utilidade, mas tem. Imagine que eu estou fazendo uma planilha que eu tenho que inserir aqui a sigla do estado. O que é a sigla? MG, SP e assim por diante. Ela sempre tem 2 dígitos. Então, eu vou definir uma validação de dados aqui, que o comprimento do texto vai ser mínimo 2 e máximo 2. Ou seja, só 2. Ok? Se eu digitar MG, deixou. Se eu tentar digitar Minas, escrever Minas Gerais, já não deixou. Beleza? Legal? Isso aqui serve para você também o quê? Padronizar os seus dados. Porque depois você vai fazer análises. Se tem alguma coisa falando de Minas Gerais com MG, outro com Minas Gerais, vai dar bagunça. Então, quanto mais você padroniza, mais fácil fica. Tá legal? Mais aguinha. Agora desembolou na água. Beleza. Ok. Agora, olha essa aqui que doideira. Essa planilha de aqui, agora, ela vale a aula e vale o like. Ela vale um curso. Ela é muito legal. Se liga. Imagine que eu tenho aqui uma empresa e eu tenho aqui os meses. Eu quero controlar o que eu estou gastando, por exemplo, com orçamento de marketing. E a minha verba, ela só pode ser empenhada ali num mês se o valor for maior que 10 mil, menor do que 50
e não pode estourar o meu orçamento, que é de 250. Ok? Beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu posso selecionar isso aqui tudo, venho em validação de dados, e eu poderia colocar aqui número decimal, por exemplo, mínimo. Eu vou lá e clico na célula do mínimo. Travei ela, porque sempre o valor mínimo é esse aqui. Máximo, vou lá e clico na célula do máximo, porque sempre o valor máximo é esse aqui. E vou dar OK. Vamos ver se funcionou? Ou seja, inserir 10 mil, deixou, beleza. Inserir 20 mil, deixou. Inserir 50 mil, deixou. Se eu inserir 100 mil, não deixou. Por quê? Porque o valor máximo é 50. Então, entre 10 e 50, eu consigo. Se eu colocar um valor pequeno também, 1, não deixa. Só consigo entre 10 e 50. Aí eu vou colocando os valores. Só que vai ter um probleminha aqui. Olha só. Vamos colocando, vamos preenchendo, mais 50 aqui. Se eu tentar agora, se liga, o meu orçamento é 250. Eu já tenho acumulado 220. Se eu colocar 50 mil em setembro, ele deixou eu preencher 50 mil. Aí o meu acumulado ultrapassou o orçamento. Ele estourou o orçamento. Por quê? Porque eu não fiz nenhuma regra para bloquear quando o orçamento chegasse aqui no limite. Beleza? Vou apagar aqui. E a gente vai pensar no seguinte, olha só. Eu tenho 3 condições. Eu tenho que colocar um valor que seja maior que o mínimo. Eu tenho que colocar um valor que seja menor que o máximo. E eu tenho que colocar um valor de modo que o acumulado não ultrapasse o orçamento. Qual a função que eu ensinei ontem que vai ser capaz de validar essas 3 condições? Ou seja, eu só posso gastar um valor que seja maior do que o valor mínimo e menor do que o valor máximo e não pode ultrapassar o orçamento. Qual que é a função que eu posso colocar ali para fazer isso? O que vocês acham? Me falem aí no chat. Eu vou utilizar aqui a nossa querida função E. Então, eu vou apagar o que eu fiz aqui de validação de dados e eu vou fazer a validação de dados personalizada. Pessoal, entenda o seguinte. A função I vai ser utilizada para validar os 3 critérios. Somente vou conseguir inserir os valores se os 3 critérios forem adequados. Ok? Peguei o título aqui, não precisa. Peguei de novo certo agora. Só vou conseguir inserir os valores se a função E validar os 3 critérios. Professor, não seria o se junto com o E? Sim, entre aspas, tá? Só que a validação de dados já é um se interno. É igual a formatação condicional. Imagine que eu já tenho um se. Eu só vou complementar agora com o E. Então, quem falou se, SE, não está errado não, tá? Mas já entenda que a validação de dados já é um se interno ali. Então, quais serão as minhas regras? Quais serão as minhas regras? Igual E. Abro parênteses. O que eu preciso testar aqui? O valor que eu digitar aqui em janeiro, que é B5, tem que ser maior ou igual a quem? Ao valor mínimo. Travei valor mínimo. Ponto e vírgula. Qual que é a segunda regra? O valor que eu digitar aqui em janeiro tem que ser menor ou igual ao valor máximo. Travei valor máximo. Ou seja, só posso colocar um valor que seja maior ou igual a 10 mil e menor ou igual a 50 mil. E qual que é a outra regra? O valor que eu colocar não pode fazer com que a célula do valor acumulado, que é B18, ultrapasse o orçamento. Então, B18 tem que ser menor ou igual ao orçamento. Se liga nessa aqui. B18 é quem? É o acumulado. O acumulado não pode ser maior que o orçamento. O meu limite é o orçamento. Ou seja, B18, que é o valor acumulado, não pode ultrapassar o orçamento, que é C2. Ok?
Então, as 3 regras têm que serem validadas para ele me deixar o quê? Para ele me deixar inserir os valores. Ok, vamos testar. Se errou, a gente faz de novo. Vamos testar? Coloquei 1.000. Não deixou. Beleza, 1.000 não pode. 10.000 eu posso. 20.000 eu posso. 50.000 eu posso. Beleza, 60.000 eu posso? Não, não deixou. Então, máximo e mínimo já está travando. Vou colocar 50 aqui de novo. Mais 50. Mais 40. E agora é o seguinte, vou colocar mais 30 aqui. Mais 30 não, porque ficou no exato. Vamos colocar mais 20. Estou com 240.000. Se eu colocar ali 20.000 agora, ele tem que me travar. Que na outra situação não travaria. Vamos testar? 20.000. Já não deixou. Por quê? Porque se eu colocar o 20.000, o acumulado vai para 260 e ultrapassaria o orçamento. Beleza? Fala sério, quem já fez curso aí, em qualquer lugar que foi, já tinham feito algo assim? Já tinham pensado em algo assim? Não, né? Muito provavelmente não. Aí, o que eu poderia fazer? Colocar aqui, por exemplo, que eu vou subir o orçamento para 300.000. Subiu o orçamento para 300, agora eu consigo colocar os 20? Consegui. Mais 20 aqui? Consegui. Mais 10 aqui? Consegui. Cheguei a 290. Só que eu quero gastar dinheiro ali em novembro e dezembro. Se eu colocar 10.000 aqui, não sobra nada para dezembro, porque eu não posso gastar menos que 10.000. Vou reduzir o meu valor mínimo para 5. E aí, agora, eu posso colocar 5.000 aqui e 5.000 aqui e completei o meu orçamento. Legal demais isso aqui, não é? Fala sério. Se não merecia o like ainda, não sei mais o que faço aí para agradar quem não deixou o like. Olha, tem 4 dislikes, que tristeza. Mentira, eu não fico triste com dislike não, tá? Isso aí é inveja da concorrência. Brincadeiras à parte, legal demais isso aqui, não é? Muito, muito, muito interessante e muito, muito, muito útil. Ok? Vamos fechar e vamos para o próximo. Ó, essa aqui também agora é muito legal mesmo. Preste bastante atenção. Preste bastante atenção para vocês entenderem ela aqui 100%. Vamos lá. Seguinte. Eu tenho aqui, numa determinada célula, a empresa, o nome do estado por extenso e a sigla. Isso aí acontece muito, tá? Você tem um conjunto de dados que está todo ali numa mesma coluna. Só que, em muitas situações, na maioria delas, na verdade, isso pode não ser tão interessante. Pode ser que eu precise dividir essas informações. Tem várias formas de eu fazer isso. Eu vou ensinar aquelas que, a partir do momento que você fez, o resto já fica automática. Eu vou ensinar 3 funções aqui. Eu vou ensinar a função esquerda, eu vou ensinar a função direita e eu vou ensinar a função xt.texto. Preste bastante atenção. Qual que é o objetivo dessas 3 funções? Qual que é o objetivo dessas 3 funções? Elas vão extrair dados que estão numa determinada tabela. Ok? Vão extrair dados que estão numa determinada tabela. Para eu poder extrair, elas funcionam mais ou menos da seguinte forma. Vou começar pela função direita, que é o mais fácil. Olha só. A função direita vai extrair uma parte do texto que está mais à direita. Então, ela começa a contar da direita para a esquerda. Ok? Veja que a sigla sempre está aqui na parte mais extrema da minha cadeia de caracteres, mais à direita. E a sigla sempre tem 2 dígitos. Então, extrair aqui a sigla é muito fácil. Igual, direita, e ela me fala o seguinte: aonde está o texto que você quer tirar alguma informação? Está aqui, em B5. Ponto e vírgula. Quantos caracteres que estão à direita você quer extrair? 2. Vou pegar os 2 caracteres mais à direita. MG aqui no caso. Coloquei 2, Enter. Trouxe ali MG,
trouxe as demais siglas. Beleza? Ok? Boa. Agora é o seguinte. A sigla foi simples porque todas têm 2 dígitos. Só que o nome da empresa ela tem quantidade variável. Se eu for utilizar aqui a função esquerda, olha o que aconteceria. Esquerda, ele vai extrair os caracteres mais à esquerda. Cliquei na onde eu quero extrair. Quantos caracteres que eu quero? Ponto frio tem 1, 2, 3, 4, 5, o espaço conta 6, 7, 8, 9, 10. Coloquei 10 aqui. Extraiu o ponto frio? Extraiu. Posso arrastar? Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim. Beleza? Ok? Tranquilo? Por que deu ruim? Porque cada uma dessas empresas possui uma cadeia de caracteres diferente. Então, isso aqui, que é a quantidade que eu vou extrair, tem que ser variável. Para a gente conseguir isso, eu vou pedir apoio de uma função, que é a função procurar. Então, eu vou usar aqui a função procurar. A função procurar vai me ajudar a entender quando que termina o nome da empresa. Olha para a minha tabelinha aqui. O que eu tenho de comum? Depois do nome da empresa, eu tenho um tracinho. Concorda comigo? Que sempre depois do nome da empresa, eu tenho um tracinho? Então, eu vou fazer a função procurar esse tracinho. Olha para que a função procurar serve. Igual, procurar, abro parênteses. Qual é o texto que você quer procurar? Eu quero procurar o tracinho. Vou colocar ele aqui entre aspas. Aonde você quer procurar esse texto? Aqui. A partir de qual caractere você quer procurar esse texto? A partir do primeiro, ou seja, do Pzinho aqui. Então, esse número inicial aqui é a partir de qual caractere você quer procurar esse texto. Fechei, Enter, apareceu 12. Arrastei. Vamos pensar aqui logicamente agora. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele me mostrou que o tracinho está na 12ª posição. O tracinho é o 12º caractere. O espaço depois do tracinho é o 11º. Isso significa o quê? Que o tracinho sempre está 2 caracteres após o quê? O nome da minha empresa. Concorda comigo? O tracinho sempre está 2 caracteres após o nome da minha empresa. Então, para descobrir quantos caracteres tem a empresa, eu vou pegar a posição do tracinho e vou colocar um -2 aqui. Arrastei. Aí ele mostrou que Ponto Frio tem 10, Casas Bahia deu 11, Magazine Luiza deu 14. Agora, eu vou utilizar a função esquerda, só que ao invés de colocar o número fixo 10, eu vou clicar na célula de apoio, que está aqui. Arrastando agora, eu tenho ali os nomes das empresas certinhas. Beleza? Daria para fazer isso aqui com preenchimento relâmpago e daria para fazer isso aqui com texto para colunas, mas a cada novo dado você precisaria fazer o processo de novo. E aí fica contraprodutivo, né? Você pode fazer uma fórmula que vai deixar tudo automático, é muito mais fácil. Ok? Gostaram disso aqui? Só que eu não quero que isso aqui fique aparecendo na minha tabelinha. O que eu vou fazer? Eu só fracionei o raciocínio. Eu vou copiar aqui a função procurar que eu fiz, que serve para indicar a quantidade de caracteres da minha empresa, copiei ela, e aqui em G5 eu vou trocar pela função procurar. Aí a minha fórmula ficou assim, ó. Eu só dividi o raciocínio, igual eu fiz ontem com o índice Corresp. Arrastando, posso excluir aqui, e a minha função, olha como é que ela ficou complexa agora e bonitinha. A função esquerda foi combinada com a função procurar para poder localizar a quantidade de caracteres da empresa. Quem já sabia fazer isso aí? Deixa eu beber mais água. Legal demais? Bacana? Beleza, beleza, beleza. Então, olha só.
Aprendemos mais uma combinação aí muito útil. Mágica, né? E agora, a gente vai fazer o estado. Antes de fazer o estado, me fala aí, o que vocês estão achando da aula de hoje? Legal? Essa parte de análise e tratamento de dados? Tranquilo? Para fazer o estado agora é mais difícil. Por quê? O estado por extenso, ele está onde? No meio. E aí eu vou ter que começar a pensar logicamente aqui como buscar esse estado. E aí é um raciocínio, olha só. Vamos pensar comigo aqui. Primeiro, eu quero descobrir onde que o estado inicia. Então, eu quero descobrir primeiro o início de tudo. Concorda comigo que o nome do estado sempre inicia 2 caracteres após o tracinho? Então, eu tenho o tracinho, aí tem o espaço e aí depois já é o nome do estado. Concorda? Então, eu vou mandar aqui, para descobrir o início, procurar o tracinho. Vamos lá. Igual, procurar. Vou pegar aqui o meu texto. Aliás, vou digitar aqui que eu quero pesquisar o tracinho. Aonde? Aqui, onde tem as minhas informações, a partir do primeiro caractere. Ele encontrou que o tracinho está na 12ª posição. Só que o nome do estado começa 2 posições depois. Então, vou pegar e vou colocar um mais 2 aqui. Vamos começar a fazer mágica. O nome do estado começa 2 posições depois. Agora, eu preciso descobrir o término. E lembra, você só vai fixar isso mesmo praticando, se exercitando, fazendo mais coisas, tá? Como que eu vou descobrir o término? Perceba o seguinte, depois do nome do espaço, do nome do estado, eu tenho um espaço e uma barrinha. Então, eu vou procurar aqui agora esse espaço com a barrinha. Então, eu posso procurar, além de um determinado caractere único, eu posso pesquisar uma sequência de caracteres. Aqui eu tenho uma pesquisa do espaço e da barrinha. Ok? Ele vai mostrar quando que começa essa sequência de espaço e barrinha. Igual, procurar. O que eu estou procurando? Estou procurando o espaço e a barrinha. Aonde que eu estou procurando? Aqui. A partir de qual caractere? Do primeiro. Aí ele mostrou o seguinte, olha só. Esse espaço barrinha é o seu 26º caractere. Vamos contar na unha aqui? Ó. Vamos contar. Vou dar um zoom aqui para a gente contar. Ponto frio. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 é o tracinho, 13, 14 é o início do meu estado. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. E no 26º caractere, que é o que eu defini aqui de final, eu já não tenho mais informações do estado. Beleza, meu raciocínio ali está legal. Professor, está difícil, calma que vai ficar fácil. Então, eu descobri o início e eu descobri o final. Agora, eu quero descobrir a quantidade de caracteres que tem o meu estado. Vou chamar aqui de quantidade. QTDE. O que eu vou fazer para descobrir a quantidade? Basta subtrair o término pelo início. E eu descobri que a quantidade de caracteres de cada estado é essa daqui. Agora, se liga na mágica. Igual xt.texto. Aí você vai entender por que eu fiz tudo isso. O xt.texto me pergunta aonde está o texto que você quer extrair. Está aqui. Qual que é o número inicial que você quer extrair? Ou seja, a partir de qual caractere? A partir do 14º caractere, que está aqui nessa expressão, G5. Ponto e vírgula. A partir do 14º caractere, quantos caracteres você quer extrair? Achei a quantidade, está aqui. Fechei.
Prontinho, Minas Gerais está ali, São Paulo está ali, tudo bonitinho. Professor, e se eu altero? Vamos alterar? Shoptime, Rio Grande do Sul, barrinha RS. Prontinho, está tudo ali atualizado certinho. Doido demais isso aqui, fala sério. Professor, achei difícil entender. Aí o professor, como é muito bonzinho, ele fez uma planilha adicional aqui para você entender. Olha só, botão direito, reexibir, planilha 1. O que eu fiz ali no momento? Primeiro, vamos lá para vocês entenderem qual foi o meu raciocínio aqui. Primeiro, eu descobri o início. O início eu consegui descobrir como? Eu achei a posição do tracinho, que estava aqui, e somei 2. Somei 2, caí na posição inicial do estado. Ok? Então, achei o tracinho, somei 2. Descobri que é o 14º caractere. Olha só. Aí, eu contei, através aqui dessa diferença do início e do término, quantos caracteres que tem. Vou contar na unha aqui para vocês verem. 1, 2, vamos contar. Até o final dos gerais, eu tenho 12 caracteres. Então, eu estou pegando essa partezinha do texto. E eu só estou conseguindo pegar essa partezinha do texto porque eu descobri que o término, ou seja, que na hora que encontrar esse espaço barrinha, que é esse espaço barrinha aqui, eu já não estou mais falando do estado. Então, eu fiz a subtração para descobrir a quantidade de caracteres. E achei aqui Minas Gerais. Show ou não isso aqui? Olha só. Isso aqui foi simples de fazer? Isso aqui foi simples de fazer? É claro que não foi simples de fazer. É claro que você vai ter que sentar, pausar o vídeo e praticar. Você não aprende por mágica, né? Você aprende estudando, praticando, com um bom curso, com bons exercícios, com bons professores, com bons materiais. E aqui, da minha parte, eu estou fazendo o possível para te entregar isso tudo. Beleza? Mas você tem que fazer a sua parte também. De, ao final da aula, praticar o que eu estou ensinando para vocês. E se liga, porque vai ter muita coisa legal ainda. A aula de amanhã é imperdível, vai ter muita oportunidade para vocês se tornarem, de fato, aí, experts na ferramenta. Beleza, pessoal? Não foi nada simples essa análise, mas foi uma análise que pode deixar muito legal aí todas as suas planilhas. Fechando, e é o que eu falei com vocês. Quanto mais recursos do Excel você conhece, mais coisa você pode fazer. Isso que eu fiz poderia ser feito de inúmeras maneiras. Mostrei uma delas. Agora, eu vou pegar uma aqui que é simplesinha, para a gente dar uma descansada. Essa aqui é simplesinha, simplesinha, simplesinha. Estou bebendo tanta água que está dando vontade até de ir no banheiro, mas não vou. Vou ficar aqui até o final. Vamos segurar. Olha só. Eu tenho aqui agora uma identificação da venda, a data e o valor da venda. Identificação da venda, data e valor da venda. Ok? O que eu quero fazer? Eu quero começar a gerar informações adicionais. A data está aqui, a data completa. A data está a data completa. Eu vou fazer o seguinte, eu quero separar a data completa em dia, mês e ano. Dia, mês e ano. Professor, por que você quer separar? Porque pode ser que vai existir situações, e amanhã vai ter uma delas para fazer o dashboard, que eu preciso dessas informações isoladas. Eu não posso ter essas informações unificadas. Então, eu vou extrair essas informações. 3 funções muito simples. Igual, dia. A função dia vai extrair o dia dessa data. Pronto, apareceu ali que é o dia 8. Arrastei, tem ali cada dia do mês. Igual, mês. Selecionei a data, tenho ali o mês. Então, aqui eu estou pegando partes da data e separando. Peguei o dia, dia 8. Peguei o mês, mês 2. E agora o ano. Igual, ano, e peguei a data. Poxa, essa aí é facinho, né? Essa aí não tem por que sofrer. Beleza? Só que eu posso fazer isso aqui que eu acabei de fazer. Eu posso fazer isso aqui que eu acabei de fazer com
coisas diferentes. Com coisas diferentes. Como assim, professor? Eu quero o dia por extenso. Eu quero o mês por extenso. E quem assistiu a live aí de aquecimento já me viu fazendo isso. E eu quero o ano com 2 dígitos. Ano abreviado. Olha só. Olha só, olha só, olha só. Agora, eu vou fazer o seguinte. Ao invés de aparecer o dia 8, eu quero saber que dia da semana foi dia 8 de fevereiro de 2019. Ok? Como que eu vou fazer isso? A função para fazer isso é a função texto, que vai formatar essa data completa de acordo com uma informação que eu der para ela. Então, o valor que eu quero personalizar aqui é a data. E o que eu quero obter de informação dessa data? O dia por extenso. O dia por extenso, eu vou colocar aqui entre aspas, DD. De dia, D vem de dia, de day ali no inglês, tá? Fechei parênteses, Enter. Apareceu que 8 de fevereiro foi sexta-feira. Arrastei, descubro qual foi o dia da semana de cada uma dessas datas. Se eu tivesse colocado, e aí é o pulo do gato, só 3 Ds, aparece o dia abreviado. O dia por extenso, abreviado. Se eu tivesse colocado só 2 Ds, apareceria o dia com 2 dígitos. Bacana? Aqui eu quero o dia por extenso. Então, vai ser 4 Ds. Arrastei, prontinho. Vou fazer o mesmo processo para o mês. Só que o mês eu quero o mês abreviado. Só aparecendo ali Jan, Fev, Mar e assim por diante. Igual. Cliquei aqui na data da venda. Aliás, antes, né? Função texto. Cliquei aqui na data da venda. E o formato, vocês já devem estar aí imaginando. Se o dia é D, o mês é o quê? M. Se eu coloco 4M, isso vai me dar o mês por extenso, fevereiro. Se eu quiser o mês por extenso abreviado, vai me dar o FEV, eu tiro um M e deixo só 3 M's. Arrastei, tenho ali o mês abreviado. Mas, professor, para que serve isso? Vocês vão ver amanhã que vai ter uma utilidade extrema para a gente construir os nossos painéis. Tá? Dá muito mais sentido. Ok? Beleza? E agora, para fazer o ano abreviado. O que é o ano abreviado? Eu quero 2019 só com o 19, 2020 só com o 20 e assim por diante. Igual, texto, abro parênteses, pego a data, ponto e vírgula, e vou colocar aqui AA. AA vai aparecer o ano abreviado. Quando é 2019, 19, se tiver 2020 ali, aparece só o 20. Isso aqui foi apenas novas formas de você formatar um conjunto de dados, ou seja, estou estruturando, preparando uma tabela para que amanhã ela seja utilizada no nosso dashboard. Legal? Bacana? O que vocês acharam disso aí? Funções simples, mas bastante úteis. Concorda comigo? E agora vou passar o código da aula. Mentira, não vou não. É só para enganar quem veio para o certificado, que está chegando gente para o certificado. Vamos ficar mais um tempinho aí. Tem muita coisa legal ainda, vai ter inclusive macro na aula de hoje. Legais essas funções aqui, né? E não são difíceis e vamos ver amanhã elas na prática, trazendo muita coisa legal para a gente. Olha só, agora abri uma nova planilha. Abri uma nova planilha e nesta nova planilha eu vou ensinar duas coisas muito legais. Pessoal, quem fala assim, professor, fiquei um pouco perdido, você vai pegar o vídeo e rever quantas vezes você puder, ok? Para você poder praticar. Quanto mais você vai praticando, mais fácil vai ficando. Você pode ver que mesmo quem já tinha Excel, entre aspas, avançado, talvez agora está pensando assim, o meu Excel não era tão avançado assim. Quem já pensou isso aí no curso? Beleza.
Agora se liga nisso aqui. Olha só, eu vou arrastar para baixo aqui a minha base de dados e vou começar a preencher mais informações. Aí eu tenho um negócio que é o seguinte, que troço que é esse aqui? Isso aqui é um código? Ah, é um código. Eu estou vendo que está sequencial, então vou escrever aqui 00395. Aí do lado eu tenho uma data. Isso aqui é uma data de venda, é uma data de compra, é uma data de quê? Esse número aqui é o quê? É um valor vendido, o nome aqui é um cliente. Perceba que quando eu desci aqui na parte inferior da minha planilha, eu perdi a referência do cabeçalho. E quando eu perco a referência do cabeçalho, eu perco a lógica do meu negócio ali. E aí um recurso que é muito importante, muito útil, é o recurso de congelar painéis, que está aqui na guia Exibir. Beleza? O recurso de congelar painéis está aqui na guia Exibir. Olha só. Olha só. O que congelar painéis faz? Ele vai travar uma parte da sua planilha. Ele vai travar uma parte da sua planilha. O que eu quero travar? Eu quero que, mesmo arrastando aqui para baixo, o cabeçalho e o título sejam visíveis. Então, eu tenho três opções do congelar painéis. A primeira delas, congelar a linha superior. Marquei. O que ele vai travar ali? Só o cabeçalho, só o título aqui, que é a tabela de vendas. Não me adiantou nada. Eu estou arrastando para baixo, a tabela de vendas está fixa, mas não me adiantou nada. Então, não é isso. Voltei, descongelar. Eu posso clicar em congelar a primeira coluna, que vai congelar a coluna A, mas não me resolveu nada, porque a minha análise é descendo as linhas. Se eu tivesse várias colunas à direita, aí teria até sentido travar a coluna A, mas não é isso que eu quero. Então, a opção que eu vou utilizar é a seguinte. Eu tenho uma opção chamada congelar painéis. Como que ela funciona? Como que ela funciona? Ela vai congelar a minha seleção de acordo com a célula que eu estou clicado. Como assim? Se eu tiver posicionado aqui em B3, ele vai congelar tudo que está acima de B3, ou seja, linha 2 e linha 1. E tudo que está à esquerda, que é a coluna A, que não vai fazer diferença aqui. Então, posicionando em B3, ele vai congelar a linha 2 e a linha 1, que é o que eu preciso. Então, vamos fazer o teste? Posicionei aqui em B3, congelar painéis. Veja que aparece uma linha forte aqui agora, nas linhas 1 e 2. Agora, eu posso arrastar aqui e os meus painéis continuam fixos. Tá legal? E agora eu sei que aqui é o ID do pedido, aqui é a data, aqui é o representante, aqui é o representante, só que o código e o nome, aqui é a identificação do produto, a cidade e o estado. Útil, né? Congelar painéis ele é bastante útil, certo? Tranquilo? Beleza. Pessoal, eu não posso deixar as aulas mais tempo. Por quê? Porque isso aqui faz parte do meu trabalho e não pode ficar visível o tempo inteiro, porque tem muitas outras coisas que estão por vir. Então, eu já faço até mais que qualquer concorrente que vocês pegarem. Todo mundo que dá curso de Excel de graça deixa só 24 horas. E eu estou, de fato, preocupado em vocês aprenderem e estou deixando até domingo. Mas, como todo mundo tem uma profissão, eu também tenho. Me esforço muito aqui para deixar o maior e melhor conteúdo para vocês, mas ele não pode ficar disponível ali o tempo inteiro. Até porque é um conteúdo muito valioso para poder deixar o tempo inteiro. Ok? Beleza? Seguindo. Agora, eu vou fazer uma análise aqui, que eu chamei aqui de doida demais. Olha só, presta bastante atenção que a análise agora é purinha. Pura análise de dados aqui. Se liga. Já aconteceu de vocês, talvez, e vai acontecer com quem nunca aconteceu, de existirem informações duplicadas na planilha. Como que eu detecto essas informações duplicadas? Eu poderia, por exemplo, selecionar aqui a identificação do pedido, vir em formatação condicional e mandar ele realçar valores duplicados. Vou dar OK. Se tiver algum código duplicado, ele coloriria para mim. Por exemplo, se fosse um aqui e um embaixo, coloria os dois. Mas eu não tenho nenhuma identificação de pedido duplicada.
Mas o que pode acontecer? O que pode acontecer, pessoal? Pode acontecer que a identificação do pedido aqui está sequencial, mas eu fiz um lançamento aqui completamente duplicado. E como que eu descobriria isso? Como que eu descobriria isso? Eu vou fazer uma análise. Olha o que eu vou fazer, e aí uma das utilidades da função concatenar. Igual, concatenar, abro parênteses. Eu simplesmente vou juntar todos os dados aqui, com exceção da identificação do pedido. Ok? Cliquei no primeiro, ponto e vírgula, cliquei no segundo, ponto e vírgula, no terceiro, e vou separando tudo por ponto e vírgula. Vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. Perceba que eu estou juntando todo mundo aqui em uma única célula. Não tem problema ter ficado embolado aqui desse jeito. Arrastei. Juntei todo mundo e arrastei. Ok? Agora, nessa coluna adicional que eu criei, eu vou usar a formatação condicional para realçar valores duplicados. Ok. Olha só. Ela me mostrou algumas coisas de vermelho. Ela me mostrou que existe uma duplicação aqui. Então, apesar da identificação do pedido estar com um número diferente, a data é a mesma, o representante é o mesmo, o código do produto é o mesmo, a cidade e o estado é o mesmo e o valor da venda é o mesmo. Isso aqui pode ou não ser um valor duplicado. Às vezes foi uma compra ali igualzinha. Mas pode ser que alguém lançou errado. E se tiver lançado errado, iria dar problema. Ok? Então, se eu detectei, por exemplo, que isso aqui é uma informação duplicada, eu venho aqui e excluo uma das linhas. Prontinho, já limpei. E eu consigo, com essa análise que eu fiz, juntando os meus dados, ver possíveis valores duplicados. Então, sempre que é duplicado, ele coloriu aqui para mim. E aí eu vou analisando um por um. Legal? Quem teria pensado numa análise desse tipo? É claro que isso aqui eu pensei até porque eu fui estruturando a planilha. E eu quis gerar uma situação, problema para vocês. Mas pode acontecer isso na vida real. Isso acontece. E aí você precisa pensar e executar. Isso aqui, então, foi uma análise de dados que eu fiz na minha tabela. Acharam interessante? Alguém já passou por isso, de ter ali valores duplicados e ter que excluir? Beleza? Ok. Fechei. E vamos para o próximo. Vou abrir aqui agora a minha última tabelinha, que é muito legal. Nós vamos fazer um trem aqui chique pra caramba. Vamos lá, pessoal. Preste atenção. Eu tenho aqui agora uma tabela de vendas. Eu vou ensinar dois recursos que são simples, mas depois a gente vai fazer o quê? A gente vai implementar uma macro para fazer uma atualização aqui automática. O que são os recursos de filtro e classificação? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, tecla de atalho. Eu quero ativar os botõezinhos de filtro aqui. Ctrl Shift L. Então, já apareceu aqui os botõezinhos de filtrar. Ou poderia ter vindo em dados e clicado aqui em filtro. Ctrl Shift L, coloca e retira o filtro. Coloca e retira. Ok? Ctrl Shift L, atalho para filtro. Quando eu faço esse atalho de filtro, eu posso tanto filtrar os meus dados quanto classificar. O que é filtrar? É eu pegar uma parte dessa tabela e fazer uma análise específica. Aqui eu tenho 390 linhas. Vamos supor que eu queira analisar somente as informações do Lucas. Cliquei no Lucas. Aí vai me mostrar só informações do Lucas. Ah, eu quero analisar as informações do Lucas, mas só no estado do Rio de Janeiro. Vou lá e marco Rio de Janeiro. Eu quero analisar as informações do Lucas somente de valores de venda que forem maiores do que tal coisa. Então, eu posso ir combinando as minhas análises. Isso é muito importante e pode ser aplicado em qualquer situação.
Então, além de fazer esses filtros, que nada mais é que extrair, filtrar uma parte da sua tabela, eu posso organizar os meus dados de maneira diferente. Por exemplo, aqui, esses dados estão organizados pela ordem do pedido. Mas vamos supor que eu quisesse saber a ordem dos valores de venda. Eu poderia pegar aqui e classificar do maior para o menor. Legal? Mostrou aqui do maior para o menor. Eu poderia até pegar essa coluna inteira, vir aqui em formatação condicional e fazer aquela barrinha de dados. Olha como é que ficaria interessante. Começa cheia e vai diminuindo. Interessante, não é? Consigo ir vendo ali a evolução dos meus valores. Mas vou tirar a formatação condicional, que não é isso que eu quero agora. Eu poderia classificar os maiores valores de venda, porém, num determinado estado. Como eu já classifiquei aqui pelos valores de venda, eu venho cá e modifico o estado agora. Neste momento, estou vendo os maiores valores de venda do Espírito Santo, depois os maiores valores de venda de Minas Gerais, depois do Rio de Janeiro e assim por diante. Quero ver os maiores valores de venda, porém, do representante. Aí eu marco aqui o representante. Agora eu vejo os maiores valores de venda, tem que marcar primeiro aqui maior, e marco o representante. Agora eu vejo os maiores valores de venda do Alex, depois do Felipe e assim por diante. Você pode classificar e combinar com filtro. Eu posso filtrar aqui só a Isabela e estou vendo as informações da Isabela classificada pelos maiores valores. Então, são inúmeras possibilidades que você vai alterando de acordo com a sua necessidade, ok? Isso aqui foram apenas exemplos. Quero mostrar apenas os valores que forem maiores do que R$1.000. Eu venho aqui, filtro de número, é maior do que, e coloco aqui 1.000. Aí vai me mostrar só o que for maior que 1.000. O que é menor que 1.000 não aparece mais. Volto com todo mundo, só marcando aqui, selecionar tudo. Então, são inúmeras possibilidades ali. Concorda? São inúmeras possibilidades. Só que eu vou ensinar agora um negócio aqui que é avançado. Olha só. Toda vez que eu filtro, eu pego parte da minha tabela e mostro ela dentro da própria tabela. Olha que doideira. Vou mostrar essa mágica aqui. E, ao mesmo tempo que aconteceu essa mágica aqui, aconteceu a mágica de subir o número de pessoas presentes no final da live. Aí essas pessoas presentes já perderam o código, não perderam? Quem chegou aí agora? Será que perderam? Sim ou não? Vamos deixar no suspense. E essas pessoas não vão conseguir aprender Excel, não vão conseguir fazer nada do que a gente fez aqui hoje. Aproveitem o conteúdo, isso aqui é extremamente valioso. Pessoal, seguinte, olha só, o que eu vou fazer aqui agora? Brincadeira, tá, gente? Não falei o código ainda não. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou filtrar utilizando o recurso de filtro avançado. Vou pegar aqui o representante, a cidade e o estado. Olha só o que eu vou fazer. Vou dar um Ctrl C. Se liga na mágica. Representante, cidade e estado. Representante, cidade e estado. Ok? Vamos supor que eu quero apenas as informações da Maria Silva. Olha o que eu vou fazer agora. Olha o que eu vou fazer agora. Seleciona a sua base de dados. Seleciona a sua base de dados. Selecionei a base de dados. Venho aqui agora em Dados e venho em Avançado. Olha só. Filtro avançado. O que é esse filtro avançado? Ao invés de filtrar na minha própria tabela, eu vou copiar para outro local. Ok? Então, vou marcar aqui, copiar para outro local. Aí ele me fala o seguinte, o seu intervalo é o quê? É o que eu acabei de selecionar, já está marcado. Só que eu quero copiar valores filtrados. E aí ele me fala o seguinte, qual que é o seu intervalo de critério? É essa micro tabelinha que eu criei aqui, que eu estou filtrando nesse momento com base em representante, cidade e estado. Ok?
Beleza? E aí, eu vou mandar ele copiar os dados filtrados para esta célula aqui, J10. Olha o que vai acontecer. Ok. Ele copiou os dados da Maria somente. Então, ele fez uma cópia do filtro. Interessante isso aqui, não é? Ele fez uma cópia do filtro e trouxe apenas as informações da Maria. E se eu modificar o nome do representante aqui, por exemplo, para Lucas Souza? Cliquei ali em Lucas Souza, modificou? Não. O que eu tenho que fazer para modificar? Clicar de novo em avançado, marcar copiar, já está com as informações preenchidas e dá OK. Pronto, apareceu só do Lucas Souza. Se eu colocar aqui Betim do Lucas Souza, tenho que ir lá em dados, clicar em avançado, copiar para outro local e dar OK. Esse processo de ficar clicando aqui em avançado, ele é chato, não é? Concorda que ele é chato? O que a gente vai fazer aqui agora? Olha só, eu vou ensinar para vocês macro. Vou ensinar para vocês macro. Como que a gente vai colocar essa macro aqui? O que é uma macro, pessoal? Quem sabe o que é uma macro, escreve no chat para mim o que é uma macro. Macro é uma automação de um processo repetitivo, como, por exemplo, ficar clicando aqui em avançado e dar OK. Ok? A gente vai fazer uma macro para automatizar esse processo. Concentre aqui, concentre e preste atenção. Preste atenção. Primeira coisa para você criar uma macro, esse menu desenvolvedor tem que estar habilitado. De quem não está, como que você habilita? Vem em Arquivo, Opções, Personalizar faixa de opções e marca aqui a guia desenvolvedor. Aí ela vai aparecer para vocês. Ok? Como que eu vou criar uma macro aqui? Eu venho na opção Gravar macro e vou chamar essa macro de Atualizar. Ok. A partir de agora, tudo que eu estou fazendo está sendo gravado. Cada clique que eu der, o Excel vai repetir. Vamos lá. O que eu preciso fazer para poder atualizar esses valores? Eu preciso clicar em Dados, Avançado, Copiar para e dar OK. Esse é o meu processo de atualização. Venho aqui em Desenvolvedor de novo e mando parar a gravação. Então, já gravei o processo de atualização. Agora, eu vou inserir aqui um botãozinho. Olha a mágica. Se não valeu o like agora, não vai valer mais não. Vou inserir um botãozinho aqui, do lado, e vou chamar esse botão, vou colocar um texto aqui, chamar de atualizar. Vamos deixar esse texto aqui mais bonitinho, um 3D, centralizado, negrito, fonte maior. Beleza. Então, olha só, criei um botãozinho chamado atualizar. Botão direito nele, e eu tenho uma opção chamada atribuir macro. Clica em atribuir macro e clica em atualizar, que é a macro que eu criei. E dei OK. Olha só a mágica agora. Quero ver as informações do Felipe Seixas. Simplesmente vou clicar no botãozinho atualizar. Apareceu Felipe Seixas. Felipe Seixas em todas as cidades. Atualizar. Felipe Seixas em todas as cidades. Felipe Seixas em Minas Gerais. Atualizar. Felipe Seixas em todas as cidades de Minas Gerais. Isabela Carolina em São Paulo. Cliquei em atualizar. Isabela Carolina em São Paulo. Fala sério. Fala sério. Pessoal, legal demais isso aqui, sim ou não? Isso aí vocês aprendem toda hora? Sim? Não? O que vocês acharam? Interessante, pessoal? Me falem no chat se vocês gostaram. Agora, se depois dessa aqui eu não ganhei o like, aí eu acho que não tem jeito mais. Isso aqui você não aprende toda hora, não. Isso aqui você não aprende toda hora, não. Bacana?
Galera, seguinte, eu não falei o código ainda, eu só fiz uma brincadeira com vocês para poder colocar na cabeça de vocês o seguinte. Aproveitem a oportunidade que eu estou dando para vocês desse curso, não percam a aula de amanhã e não cheguem no final da aula de amanhã. Cheguem no começo, porque vai ter muita coisa que só vai estar disponível ali no começo da aula, ok? Então, concentrem-se em aprender. Você só vai para frente na sua carreira quando você investe em você. Não é assim? Você só vai para frente quando você investe em você. Então, invista o seu tempo, o seu esforço, invista em se capacitar para você ter acesso às melhores oportunidades no mercado de trabalho, para você ter acesso às melhores condições, para você receber mais, para você ser promovido e assim por diante. Legal? Se você gostou até esse momento, deixe lá para mim também, e aí eu vou fazer mais um pedido antes de falar o código. Antes de falar o código, vai lá no Instagram, vai lá no LinkedIn. Lá no Instagram e no LinkedIn tem uma publicação para você deixar o comentário desta aula. Deixe lá o comentário e escreva para mim o que você mais gostou. E hoje, vou falar com toda sinceridade, convide 3 amigos para a aula de amanhã. Porque amanhã vai ter sorteio, vai ter oportunidade, vai ter um dashboard fantástico que a gente vai criar, automatizando um monte de coisa que você pode impressionar qualquer pessoa na sua empresa, que pode te levar a ser promovido, que pode te dar muitas oportunidades na carreira. Beleza? Então, aproveitem a oportunidade de amanhã. Convidem 3 pessoas, mesmo que elas não tenham assistido às aulas anteriores, elas vão conseguir aprender. A gente vai falar muito de tabela dinâmica, a gente vai falar muito de gráfico, a gente vai falar muito de dashboard. Então, o conteúdo de amanhã, ele é o mais legal do curso. Ele é o mais legal do curso. Mas vá lá no LinkedIn, vá lá no Instagram, deixe o seu comentário. Me siga também nas redes sociais, se você ainda não segue. Tem muita oportunidade legal, eu falo de empregabilidade, eu falo de Excel, eu falo de Power BI, eu falo de um monte de coisa que é relevante para a sua carreira. E lembre-se, ontem eu mostrei oportunidades de Excel, 25 mil vagas abertas no LinkedIn. Nada tem mais vagas abertas do quanto competência de Excel. Pode pesquisar em qualquer site de vagas. Legal? Vou voltar para mim, vou falar o código. Para poder validar a presença, vocês já sabem que é clicar aí na descrição do vídeo, colocar o nome completo, colocar o e-mail, colocar o código. E qual que é esse código, professor? O código da aula de hoje é 1234. 1234. Então, o código da aula de hoje é 1234. Peço o grande apoio de vocês de deixarem lá o comentário, convidarem os amigos para a aula de manhã. Comenta na sua empresa, estou fazendo um curso que é bacana, vale a pena, vamos comigo amanhã. Tenho certeza que vai ser muito produtivo para quem assistir. Não tenha a menor dúvida. Beleza? Gostaram? Curtiram? Ah, e ontem eu falei do LinkedIn, que a pessoa que ganhou o sorteio não tinha entrado em contato comigo. Ela entrou em contato, tá? A gente já está conversando já. Já pedi ela para me mandar os dados e o print lá do comentário para a gente enviar o livro. Amanhã tem mais sorteio, amanhã tem mais oportunidade, amanhã tem mais muito conteúdo de Excel. Escreva lá para mim, convide as pessoas, mande o linkzinho de inscrição. Quem não está inscrito ainda, pode clicar lá na descrição do vídeo e fazer a inscrição no curso. Então, ainda há tempo para poder fazer isso. Aproveite, aproveite mesmo de verdade. Estou aqui dando tudo o que eu posso, dando a melhor aula que eu consigo, para poder ensinar a vocês uma ferramenta que é extremamente relevante. Legal? Fico muito feliz com os comentários de vocês. Daqui a pouco eu acabo a aula, eu vou lendo lá. Eu já até comentei com outras pessoas, né? Eu não consigo responder todo mundo rapidamente. Por quê? Porque são muitos comentários. Mas a gente vai sempre respondendo. Eu tenho outras pessoas que trabalham comigo, o Nixon está aí, a Isabela está aí. E eles sempre vão ajudando vocês também. E vai ajudando nessas respostas, tá? Nossa equipe aí é fantástica e faz o melhor possível para ajudar a vocês, porque na verdade, pessoal, né, a gente está numa situação cada vez mais de um mercado exigente e cada vez mais você precisa estar preparado. E a única forma de você estar preparado é se qualificando de verdade. Ok? Não perca a aula de amanhã.
Tchau, tchau. Boa noite. Aguardo vocês amanhã às 8 horas. Chegue às 8 horas no máximo. Chegue às 19h45, tá? Chegue às 19h45 para você não perder absolutamente nada. Até lá. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.